Hello everybody, sejam bem-vindos. Hello folks, hello boys, hello girls. Sejam bem-vindos à nossa nova temporada, sexta temporada do Inglês para Brasileiros, o podcast que você já sabe é o mais gostoso da internet toda para você aprender inglês. É uma alegria muito grande para a gente estar aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa nova intro que a gente colocou. Hoje tem lançamento, a gente estava segurando o máximo que a gente pôde aí para poder trazer um episódio para vocês que viesse com bastante novidade, com coisa nova. E aí, em homenagem a esse tópico de hoje, vamos falar de verb to be, a pedido do nosso ouvinte Samuel Alves, que ouviu lá pelo Spotify. E pelo Spotify você sabe que você responde às nossas enquetes. Todo episódio tem lá uma enquete perguntando se você gostou, se você não gostou, o que você quer ouvir, o que você não quer ouvir. E aí o Samuel Alves pediu pra gente: quero saber mais sobre was e were e tópicos do tipo. Samuel, eu trouxe um bônus pra você. Eu trouxe was, were, been, gone e curso de graça, tá bom? Então daqui a pouco vocês vão saber um pouquinho mais sobre isso. Primeiro eu quero que chora a vinheta, tá bom? Eu acho que vocês vão gostar bastante dessa nova temporada com mais qualidade de áudio, um monte de coisa nova. Ai, vambora, let's go! English for Brazilians, the most delicious podcast to learn English. Muito bem, então é isso aí, galera. É isso aí, let's go, let's go. Eu espero que vocês estejam curtindo muito aí esse episódio que começa agora do Inglês para Brasileiros, patrocinado pela nossa escola, a The Flash School, que você vai lá acessar o site, logicamente, agora mesmo enquanto escuta, ou logo após esse episódio, e vai clicar www.theflashschool.com e vai ver lá os nossos cursos, vai preencher um formulário de contato, vai mandar um WhatsApp pra gente e vai perguntar como é que andam os cursos online, como que faz para poder estudar com a gente, tem vaga, não tem vaga, quantos professores são, todas essas dúvidas que estão passando na sua cabeça. Mas agora você sabe, o podcast é direto e reto, a gente não pode deixar isso de lado, né? Então vamos falar do tópico aí que o Samuel Alves trouxe pra gente, tá bom? E aí daqui a pouco a gente vai ter as novidades no meio do caminho, tá bom? Samuel e nossos queridos amigos, nossas queridas amigas, was e were, né? Tá aí na tela para quem tá no YouTube também, né? Primeiro chega no Spotify e nos streamings de podcast. Depois vai pro YouTube uma semana depois, né? Às vezes vai, às vezes não vai. Mas se você tá aí no YouTube, tô aqui aparecendo para você. Olá! Então, vamos lá. Was e were. Bom, a gente volta aí, né? Vamos começar a falar de verb to be, que é aquela coisa terrível que a galera diz que estudou no ensino médio, mesmo quem veio de escola particular e fala: teacher, é horrível, não sai daquilo, eu não aprendi nada, nem o verb to be eu aprendi, né? E é simples, é muito simples, né? Se você fizer uma aula comigo, você vai entender o verb to be e falar assim: ah, é só isso? É só isso. Mas na escola, né, por motivos diversos, infelizmente, seguem-se outros caminhos, tá bom? Então, vamos focar aqui no que a gente pode aprender. O was e o were é o verb to be no passado. E o que é verb to be? Verb to be é o verbo ser ou estar. É muito interessante que no inglês você tem essa facilidade de um verbo fazer a função de dois. Então, se eu quero dizer que eu era pequeno na época quando aconteceu isso ou aquilo, eu estava na festa no dia que eu te vi, né? Eu queria dizer que vocês estavam lá e foi muito legal. Eu queria dizer que meus pais eram casados naquela época, ou eu quero dizer que as coisas eram bem mais interessantes naquele ano e tudo mais. Bom, tudo isso eu vou usar o verb to be, né? E aí vem, né, como ele é versátil, essa questão da versatilidade, e eu vou usar was e were. Muita atenção à pronúncia, tá bom? Não confunda were, W-E-R-E, com where,
que é onde. Quando eu pergunto where are you from? Where are you from? W-H-E-R-E. Aí eu tenho W-H e aí é where. Mas a gente está falando do verb to be e aí é were. W-E-R-E. Ok? E aí você tem também a conjugação was. W-A-S. Com esse sonzinho de Z quando fala. E não é was, ok? É som de O. W-O-S, I say was. W-A-S, I pronounce was. Então, eu vou usar o was para dizer que eu era, que eu estava, alguma coisa. Eu uso também para he, she, it. Se você tem uma noçãozinha da gramática aí, eu vou usar o was para quando é eu, ele, ela ou uma coisa. Por exemplo, eu quero falar que estava quente ontem. Então, quem estava quente? O clima. E o clima não é uma pessoa e por isso eu tenho o pronome it, tá bom? E aí eu vou falar it was damn hot yesterday. Tava quente pra caramba, né? Ou não. E aí, vamos lá. Eu usei it was para dizer que estava. Agora vamos dizer aqui, ela estava linda. Aqui um beijão para minha esposa Michelle, com o nosso segundo filho chegando aí esse mês. E aí a gente vai falar assim, oh, she was stunning. Ela tava gata demais. E aí, pronto, eu falei she was. Eu disse it was quando eu falei de clima. E assim vai. Pode ser he was, né? Beleza, he was, she was, it was. E eu também, né? I was. Eu digo, eu tava lá. I was there. Ok? Simples assim. Eu uso were para as demais pessoas, né? Isso não é um conceito difícil da gente entender, porque a gente no português faz aquela bagunça toda, né? Eu estava, você estava, aí muda, né? Nós estávamos, eles estavam, e vai mudando. Depois muda de novo. Eu sou, ou eu era, você era, aí vem, nós éramos, eles eram, e a gente fica mudando a conjugação toda hora. No inglês não costuma mudar muito, tá bom? Na realidade muda muito pouco. E o verb to be, para nossa sorte, para nossa alegria, muda só uma vez. Ou eu uso was ou eu uso were. Então se eu quero falar para você, e geralmente isso vem em jeito de pergunta, tá bom? Eu uso muito were para fazer pergunta. Eu quero falar assim, você estava lá? Você viu o que aconteceu? Você estava lá? E aí eu vou falar assim, were you there? Were you there? Então é assim que fala? Were you there? E aí eu consigo perguntar, você estava lá? Were you there? Yes, I was. Sim, eu estava. E aí pronto, aí a gente consegue fazer a conversa numa boa. Tem um trava-língua bem legal, né? Que o pessoal fala assim, gente, inglês é difícil. Quando chega nessa parte, fala, não, gente, é de boa. E aí eu tenho uma maneira de ensinar, que eu desenho, né? Os teachers que trabalham comigo também trabalham da mesma forma, a gente segue a mesma metodologia, né? Se você tiver curiosidade, vem fazer aula com a gente. E aí, a gente escreve de uma maneira que a pessoa bate o olho e ela não fala errado. Geralmente, nunca mais, tá bom? Pelo menos não era para acontecer. E é quando eu pergunto assim, onde você estava? Né? Esse famoso onde você estava, né? Para quem tá aprendendo português, deve ser o O. Quando a pessoa fala assim, peraí, não é onde você estava? E aí você fala, não, é onde você estava. Onde você estava ontem? Né? E conforme a região do Brasil, piora. E aí, como é que eu pergunto isso em inglês? E aí eu vou falar, where were you? Where were you? Ou então, onde você estava ontem? Where were you yesterday? Where were you yesterday, man? Ok? Então eu tenho where, que é onde, e o were, que é estava. Aí vem o você. Onde estava você? Where were you? Ok? Então pronto. Eu aprendi a construir aí com o verb to be utilizando was e were. Tá joia? Tem negativa? Tem. Se eu não tava lá, eu transformo was em wasn't. Detalhe, gente, vocês sabem, quem segue aí sabe, eu curto muito parte de pronúncia, a gente tem que tentar falar bonitinho, tá bom? Vai ter novidade aí nessa temporada, tem umas coisas legais que eu vou mostrar, né? Se tiver interesse da galera que segue, que escuta, tem coisa vindo, muita coisa para vir.
Eu dependo da interação de vocês. Se vocês falam comigo o que vocês querem e tal, a gente consegue produzir muito mais coisa, né? O legal é saber se tem público para isso. Senão eu crio coisa que não é interessante, não é legal para vocês, aí não é legal para ninguém, tá bom? Então vamos tentar fazer de uma maneira que fique bom para vocês todos, tá? Então por isso que eu falo, não deixe de mandar para mim uma mensagem, um e-mail, sinalzinho de fumaça, né? Manda no WhatsApp, né? Entra lá no site theflashschool.com, aí você clica lá, você vai direto pro WhatsApp nosso, já fala com a gente, né? Se quiser mandar um e-mail, manda, eu checo todo dia, theflashschool@gmail.com. Manda um e-mail lá, vou ter o prazerzão de escutar você, falar com você. E você sabe também, se você quiser mandar uma mensagem de áudio, né, ou um pedido e quiser que apareça aqui no podcast, é só mandar. Manda e fala assim: professor Ivan, eu queria saber mais sobre tal coisa. E aí beleza, né? Você escreve embaixo, pode colocar no podcast, só para nos autorizar a usar, né? E eu vou colocar aqui, falar, hoje a gente tem aqui uma pergunta super legal da Maísa. E aí eu vou colocar lá o que a Maísa falou e aí vou responder para você. Gente, eu faço podcast porque eu amo. Eu achei uma mídia muito legal, eu me sinto muita vontade de gravar e é muito gostoso saber o tanto de gente que escuta todo dia. Isso me deixou muito surpresa. Eu acho que se eu ficasse fazendo vídeo, vocês não estavam assistindo. Mas como é gostoso o podcast, né? É uma mídia legal, então tem aí a galera que está escutando. Bom, vamos parar de enrolação. Eu vou ensinar been e gone como bônus já, mas primeiro eu quero falar para vocês, meus ouvintes do podcast, queridos ouvintes do podcast, prestem bastante atenção no que eu vou falar agora, porque hoje é dia de lançamento. Já está online na plataforma udemy.com o meu curso chamado Melhore Seu Inglês com Collocations. E aí, principalmente você que já fala inglês e talvez está assim, como é que eu melhoro meu inglês? O que o professor Ivan pode me ensinar para melhorar meu inglês? O curso está lá, tá bom? O curso ele é vendido, ele tá lá, né? Logicamente para maior número de pessoas ter acesso à informação, mas ele teve um custo e ele ainda está sendo produzido, tá bom? Tem o que já tá lá, aquela quantidade toda de informação que vocês vão ver. E tem mais coisa sendo feita, tem coisa que já foi feita e vai aparecer daqui a pouco, tem coisa que vai aparecer semana que vem, então é um curso assim, é um conteúdo extenso e nada melhor do que você entrar lá e ver as prévias e tudo mais. Mas por que eu trouxe aqui no podcast? Inclusive lá no Instagram, alguns minutos atrás, antes de eu fazer esse episódio aqui, eu postei, por isso que é o legal. Vocês ouvintes aqui, sigam lá o Instagram da escola, The Flash Language School. Por quê? Eu já coloquei lá para vocês e vim aqui gravar rapidão para que vocês saibam que os primeiros 100 ouvintes não vão pagar 1 centavo do curso. Aí assim, na edição do áudio eu ponho, tá bom? Às vezes não dá tempo e a gente joga do jeito que dá, né? Mas quando tem edição a gente tem um e eu quero que você saiba que eu fiz pensando em você que escuta pelo Apple Podcasts, pelo YouTube também, você que assiste periodicamente, você que escuta pelo Spotify, pelo Google Podcasts, Apple Podcasts. Então foi pensando em vocês que eu fiz o curso. Eu falei, eu preciso dar alguma coisa para esse pessoal, tá bom? Eu queria realmente poder dar um presente. E aí está o presente que eu preparei para vocês, que é esse curso de Collocations com 100 pessoas podendo fazer gratuitamente, tá? Tem condições para poder ganhar? Tem, lógico que tem. Tem que ter, né? Senão aí a galera passa na frente de todo mundo e tudo mais. E tem uma coisa que muita gente não vai ficar sabendo ainda, só vocês aqui em primeira mão, que é o quê? Né? As primeiras 100 pessoas vão entrar em contato com a gente, tem que entrar em contato, tá bom? Não vou deixar o código aqui. E vão receber o código de acesso gratuito. Tá bom? Vão receber o link, o código e o suporte. E não é porque é de graça que vocês não vão receber suporte, tá bom? Vai ser o mesmo suporte de qualquer aluno pagante, tá bom? E
convida todo mundo, porque o curso, eu olhei lá para quem compra, tá super barato. Hoje tá metade do preço, né? Então, assim, eu achei legal, né? Para quem compra é mais barato, né? Eu achei isso muito top. Para mim aparece um preço, mas para quem compra aparece outro, com descontaço. Então aproveita, tá? Mesmo que você esteja ouvindo e isso já passou, tá bom? Então, o que você vai fazer? Para ganhar, primeiro, você tem que ter um código. Para ter esse código, você tem que pedir para a nossa escola. Para pedir para a nossa escola, você tem que ter seguido a gente no Instagram, tá bom? Então, a gente precisa aumentar o nosso perfil lá, a gente precisa da ajuda de vocês para que isso cresça mais rápido, né? Para que a gente tenha mais conteúdo gratuito, como é o podcast, mais rápido. E para isso a gente precisa, né, que o canal cresça, que tudo cresça. E aí você vai nos ajudar, tá bom? Mas lógico, com um benefício priceless, né? Sem preço. Então, primeira coisa, vai no Instagram. Se tiver o link aqui na descrição do podcast, você já clica, né? E você vai lá, procura pelo nosso perfil, The Flash Language School. Você vai ver o nosso logo lá, é o flashzinho com as bandeiras atrás. E você pega, além de nos seguir, você pega alguma coisa que você gostou. Pode ser esse post de hoje, pode ser um outro, e compartilha no seu status. Pode compartilhar o nosso perfil ou pode compartilhar um post nosso no seu status. Feito isso, você vai pedir para a nossa secretaria com a seguinte mensagem: quero o meu curso grátis. E você vai informar nome, telefone e e-mail da maneira que você quiser. Como que eu faço, teacher? Beleza, você pode mandar mensagem de WhatsApp para o número que está lá no nosso site, clica lá que abre direto, tá? Mas para quem quer, Brasil 55 12 988 2120 37, tá bom? Você pode mandar um e-mail para theflashschool@gmail.com e eu vou responder para você, a nossa secretaria, com o seu código, né? Coloca junto lá qual que é o seu perfil do Instagram para a gente seguir você também. Tá bom? A gente vai seguir de volta todo mundo. Ou então você pode também entrar por formulário de contato. Você entra no site theflashschool.com e clica lá, formulário de contato, e preenche e vai ter uma caixa de observação. Você escreve: quero o meu curso grátis, e a gente vai mandar um código para você. Então na hora da compra você vai colocar o código e vai sair de grátis, como diz o povo por aí. Tá bom? Gente, falei muito, mas é porque eu tô animado demais com temporada nova, lançamento. O Inglês para Brasileiros apareceu num monte de outras plataformas aí pelo mundo afora. A gente descobriu que tem uma audiência de 10% só nos Estados Unidos, fora a galera do Reino Unido e Portugal. Um abração, um beijão, delícia para vocês aí. Continuem ouvindo, compartilhem, é um prazer. E aí, por fim, vamos encerrar com been e gone. Tá ok? Para que serve been e gone? Been é o verbo to be. Só que é o verbo to be na terceira coluna da tabela maldita. Por que tabela maldita? Né? Muitos dos meus alunos, né, eu pus esse nome porque muitos dos meus alunos falavam assim: teacher, memorizar essa tabela já não é fácil. Mas memorizar a terceira coluna é é terrível, é difícil, né? E não é tanto assim, mas realmente tem hora que é meio complicadinho, né? Você tem que lembrar que o verbo to be no presente é de uma forma, no passado é outra e no particípio é outra. Então a gente sempre que falar aqui sobre tabela maldita, você já sabe que é a tabela dos verbos irregulares, tá bom? Então, been é o verbo, né, na terceira coluna, o verbo to be. Então é para ser ou estar também. E eu vou colocar aqui os exemplos para vocês. Lembrando que eu costumo postar no nosso site, na área do blog, todos os conteúdos, tá, dos nossos podcasts. Se faltar algum ou outro, manda mensagem para a gente que a gente corrige lá. Então, o que acontece? Eu tenho been para dizer assim: eu já fui no Canadá. I've been to Canada. Quer dizer, I've been to Canada, eu estive no Canadá. Mas por que eu não posso falar gone? Gone é quando a pessoa tá no Canadá e ela foi para lá. Então eu falo she's gone to Canada. Então quer dizer que ela foi e lá ela está. O been serve para dizer que eu estive. Então eu fui e voltei.
Então eu tô aqui onde eu tô falando com vocês, por exemplo, nesse momento eu tô gravando no Brasil, né? Então eu tô aqui no Brasil, mas eu estive lá. Aí eu falo I've been to Canada, né? Então funciona dessa forma, para ser ou estar. Então eu estava lá, ok? Ou, por exemplo, tal pessoa, eu fui cantor. Você já foi cantor? Yes, I've been a singer. Né? Oh, que legal, né? Talvez a pessoa ainda seja, né? Aí vem a ideia de present perfect e tudo mais que a gente vai ter que destacar para vocês e acompanhar, tá bom? Então, no podcast de hoje, estamos encerrando aqui, tá bom? Vamos finalizar o podcast de hoje. Eu quero que você grave bem o lançamento do curso que a gente fez, tá bom? Entra lá, acessa. Obrigado, Samuel Alves, por ter, então, mandado a sua mensagem. Espero que o conteúdo tenha sido super legal. E para você, Samuel, corre lá. Não perca o curso, tá bom? Então, acessa, vai logo, tá bom? Vai ser um prazer ter vocês como meus alunos, vocês poderem entender um pouquinho da maneira também como eu ensino. Esse foi o podcast de hoje, o Inglês para Brasileiros, o podcast mais delicinha, mais gostosinho da internet toda para você aprender inglês, comigo, o professor Ivan. Thank you so much and bye bye! English for Brazilians, the most delicious podcast to learn English.